a partir dele. Esdras capítulo 8, verso 21. Quem achou, diga amém. Está ali na tela também, você pode acompanhar por ali. Curve a sua cabeça mais um instante. Pai, fala conosco aqui hoje. Eu peço que o Senhor possa me usar. Faça de mim nada mais do que um instrumento nas suas mãos. E que o diabo e os seus demônios que se levantam na hora da palavra para impedir que as pessoas ouçam, entendam, guardem o que o Senhor está falando, que caia por terra desde já, em nome de Jesus. Eu repreendo toda ação do inferno e peço, Espírito Santo, fala ao nosso coração hoje, porque precisamos ouvir tua palavra. E você diga amém e graças a Deus. Vamos ler lá então? Então diz assim, ó: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para ali pedirmos caminho direito. Ali pode ser caminho direito, tem Bíblia que fala caminho seguro e tem tradução que fala jornada feliz, né? E aí ele vai organizar primeiro para quem? Para nós, depois para quem? Para os nossos filhos, que representa toda a nossa família, e terceiro, para toda a nossa fazenda. Então Esdras, quando ele levanta esse jejum ali, juntamente com o povo de Israel, ele divide assim, né, por áreas. Primeiro ele disse, para nós, tem que começar de nós, amém? Por quê? Eu te expliquei domingo passado, tem muita gente que não entendeu isso ainda, que está correndo atrás de ajudar todo mundo, que socorre todo mundo, que faz por todo mundo, ao ponto até de esquecer de quem? De si próprio. Cuida de todo mundo e está esquecendo de cuidar de quem? De si. Isso é um problema. Por quê, pastor? Porque se você não estiver bem primeiro, se você não estiver de pé, você não vai conseguir ajudar ninguém. Então nós vimos domingo passado, você tem que se cuidar. Não é você orar só por você, não é você pensar só em você, não é você pedir só por você, até porque isso é egoísmo, não é isso que Deus quer. Hoje até inclusive na mensagem, hoje nós vamos ver isso. Mas primeiro por você, porque toda a Bíblia ela segue uma regra. Essa regra em toda ela não é mudada. A Bíblia diz assim, ó, Josué 24:15: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então antes da minha casa servir ao Senhor, quem tem que servir primeiro? Eu. Atos 16:31: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então antes de ser salvo a tua casa, tem que ser salvo quem primeiro? Tu, amém? Então aprenda que primeiro é você. Aí nós oramos e pedimos a Deus por nós. Domingo passado eu falei, tem gente aqui que cuida de tanta gente, mas está esquecendo de se cuidar. E Deus abençoou, quanta gente foi ajudada pela palavra do domingo passado. Hoje vai ser pela família, eu vou te mostrar a importância de você interceder pela tua família. E domingo que vem, já vou adiantar, eu vou ungir todos os seus bens. Tudo que Deus te deu, você tem que consagrar a Deus. Domingo que vem eu vou explicar a importância disso. Traz a chave do seu carro, da sua casa. Pastor, tem um terreno, traz lá a escritura do terreno, se você conseguir. Enfim, traz tudo que Deus te deu para você consagrar quem? A Deus, que são a sua fazenda, né, os seus bens. Tudo isso tem que ser consagrado ao Senhor, amém? Mas eu quero mostrar para você a continuação aqui do versículo 22. Ele fala assim, ó: porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem no caminho do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força, a sua ira sobre todos os que o deixam. O que eu disse aqui? O Esdras, ele foi um exemplo do que nós temos que fazer hoje. O que, pastor? De viver pela fé. Por quê? Ele poderia muito bem, como era um caminho muito perigoso, que eles teriam que passar da Babilônia até Jerusalém, eles podiam ser assaltados, roubados, e poderiam as crianças serem violentadas ali. Então ele tinha que pedir proteção. E ele poderia ter voltado lá e pedido ao rei, que já estava com o coração aberto para ajudar, já tinha liberado eles. Ele podia ter dito assim: ô rei, manda soldados, manda para nós cavaleiros que possam nos guardar no caminho. Isso seria muito mais fácil humanamente falando. Mas por que ele não voltou para pedir ajuda para o rei, pastor? Exatamente porque no versículo 22 diz que ele teve vergonha. Como começa ali, ó? Porque me
envergonhei de pedir para o rei. Por que ele teve vergonha, pastor? Mostrei para você. Porque ele tinha dado para o rei um testemunho. Ele tinha falado assim para o rei que Deus ia guardar eles. Ele tinha falado para o rei que Deus era com todo aquele que buscava. Como é que ele ia voltar agora atrás e falar que Deus não tinha ajudado e que o rei podia ajudar? Então chega uma hora, olha para o pastor, que nós temos que começar a viver pela fé. Amém, Jesus? Sabe, às vezes nós vamos deixando a nossa fé de lado. Sexta-feira eu estava falando aqui que a fé, ela é igual a um braço, ela é um músculo e tem que ser exercitado. Amém? Se você vai deixando de usar a fé, a sua fé vai ficando igual um braço atrofiado. Sabe o que acontece? Olha para o pastor. De repente, sei lá, antigamente, quando você conheceu a palavra, talvez você usava mais a sua fé. Vinha uma dor de cabeça, você orava, falava assim: não, eu vou orar e Jesus vai me curar dessa dor de cabeça. Hoje, talvez você se acomodou tanto que vinha uma dor de cabeça, ao invés de fazer uma oração e falar: não, eu vou orar, vou repreender essa dor de cabeça, ela vai sair. Não, vem a dor de cabeça, já pega o remédio, faz o quê? Já toma o remédio, que aí já passa logo. É errado tomar o remédio, pastor? Não, não é. Mas às vezes a gente precisa voltar a usar o quê? Usar mais o quê? A fé. Não, falar assim: não, o remédio está ali. Mas peraí, eu não tenho um Deus? Eu não conheço a palavra? Eu podia muito bem pegar o remédio, seria mais rápido, mais fácil. Mas peraí, eu falo para todo mundo que Deus é poderoso, que Deus opera. Peraí, antes de eu pegar esse remédio, vou fazer uma oração aqui. Jesus, está repreendido essa dor de cabeça, eu não vou tomar esse remédio não, porque o Senhor vai me curar agora. Ou dor de cabeça, em nome de Jesus, sai. E de repente a dor de cabeça sai. A sua fé foi fortalecida, você usou ela. Fé tem que ser exercitada, igual um músculo. Mas não, a gente vai se acomodando tanto que a gente esquece até de viver a fé. O Esdras não podia ter voltado atrás, ter falado assim, né? Ô rei, me ajuda aí, é mais fácil, o senhor manda um soldado lá para me ajudar. Ele falou para o povo assim: ó, não, vamos orar e jejuar. Porque eu falei sexta-feira que às vezes viver pela fé tem que ter mais perseverança. Você tem que ficar ali crendo até Deus operar. E a gente acha mais fácil pedir para o homem, usar um remédio, usar não sei quem, pedir para alguém. Não, o Esdras chegou para o povo e falou assim para o povo: gente, vamos viver a fé. Eu podia voltar lá e pedir para o rei, mas é uma vergonha a gente voltar e pedir para o rei se a gente tem um Deus tão grande. Vamos fazer uma oração aqui que Deus vai nos guardar nesse caminho. Alguém deve ter falado: Esdras, mas é melhor pedir para o rei. Ele disse: não, vamos viver a fé. Ou Deus vai guardar a gente, ou Deus vai guardar. E eles entraram na fé e foram pelo caminho na fé. E o que aconteceu, pastor? Olha o versículo 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso a quem? Ao rei? Não, pedimos para quem? Para Deus. Fala para o irmão do seu lado, fala: você tem um Deus para quem você pode pedir. Diga glória a Deus. E olha o que aconteceu: e moveu-se pelas nossas orações. Eu estava falando hoje para o pessoal lá em Martinho Prado. Antigamente, os nossos pais que eram cristãos, eles eram mais de fé. Sabe assim, às vezes morava em sítio, fazenda, alguém ficava doente, não tinha nem como ir no hospital. Não, vamos orar e Deus vai operar aqui. Eles oravam e Deus operava, não operava? Era um povo que exercitava mais a fé. Às vezes faltava comida, né? Faltava até para comer. Vamos orar que Deus vai mandar. E orava, Deus mandava, não mandava? Hoje a gente está muito acomodado, irmão. Faltou R$100. Não, podia orar a Deus: Deus, me manda esses R$100, o Senhor vai me abrir uma porta, eu vou conseguir esses R$100. Um exemplo só, né? Não, vou ali pedir para fulano, ou vou ali no banco pegar um empréstimo. É assim ou não é? Nós estamos esquecendo de lado o quê? O quê? A fé. Nós temos que usar mais. Não, Jesus, eu tenho um Deus poderoso, eu sou fiel no meu dízimo, na minha oferta. Jesus, está faltando tanto para mim pagar aquela conta. Jesus, prepara para mim. Prepara, eu vou orar aqui, eu vou esperar, o Senhor vai me abrir essa porta, o Senhor vai me mandar esse dinheiro. Claro, não vai cair lá um saco de dinheiro no quintal da sua casa, mas de repente Deus abre uma porta, Deus abre outra, de repente você orou e Deus atendeu. Mas nós temos que aprender a exercitar a nossa fé, senão ela vai ficando atrofiada. Quem está entendendo, diga amém. E para Deus, irmão, olha para o pastor, eu perguntei isso sexta-feira:
Tem diferença para Deus curar uma dor de cabeça e curar um câncer? Tem? Para Deus tem alguma diferença? Para Ele é a mesma coisa, mas tem diferença para nós. Por quê? Porque a gente não exercita a nossa fé. Porque se a gente fosse usando a fé, ia chegar uma hora que a gente está tão acostumado a usar a fé, que do jeito que a gente ora por uma dor de cabeça, uma unha encravada, a gente ia chegar e orar por um câncer também com a mesma fé, e Deus ia operar. Então nós precisamos voltar a usar mais a nossa fé. Quem está entendendo, diga amém. Porque às vezes nós estamos muito acomodados, meu irmão. E eu quero mostrar isso para você também hoje, em relação à nossa família. Alguns dias atrás eu falei que nós deveríamos estar mais incomodados do que acomodados. Você quer ver uma coisa? Vamos lá para Mateus, vamos lá? Abra sua Bíblia lá, Mateus capítulo 24. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Fala para esse irmão do seu lado, fala, usa mais sua fé. Amém? Ah, pastor, mas a minha fé está tão pequena, não tem tanta fé para orar assim. Jesus falou, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Já viu um grão de mostarda? Você pode dizer a um monte, erga-te, lança-te no mar, e ele vai obedecer você. Fé tem que ser exercitada. Mateus capítulo 24, versículo 36. Vamos lá. Hoje eu quero mostrar a sua responsabilidade para com a sua família. Mateus 24, versículo 36. Em nome de Jesus. Diz assim: porém, aquele dia e hora, ninguém sabe. Aqui na minha Bíblia está dia com um D maiúsculo, né? Que dia que é esse, pastor? O dia do arrebatamento, o dia da volta de Jesus. Vai acontecer, pastor? Vai acontecer. Esse dia vai chegar. Ele diz, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente quem? O meu Pai. Então o único que sabe do dia é o Pai. Então cuidado, eu até falei para o pessoal de manhã, deixa eu ensinar você uma coisa. De vez em quando aparece um doido aí falando assim, que Deus me mostrou que Jesus vai voltar tal dia, o arrebatamento vai acontecer tal dia. Não dê crédito, porque ninguém sabe, nem mesmo os anjos, nem sequer o Filho, unicamente o Pai, que dirá alguém vai saber. Chega final de ano, até brinquei, né? Geralmente no final de ano começa a circular aqueles áudios, porque essa virada de ano, na hora que der a meia-noite, vai morrer todo mundo que estiver na rua e Jesus vai voltar. Aí já vi gente ficar desesperado, porque não conhece a palavra, né? Ai meu Deus, pastor, manda para mim, pastor, olha isso aqui, o senhor viu? Revelou para o fulano de tal que nessa virada de ano vai morrer quem estiver na rua e Jesus vai voltar. Eu já até falo, irmão, não dê crédito, que estão falando já faz tanto tempo, mas ninguém sabe nem o dia e nem a hora. E na verdade é aí que está o perigo, né? Porque se eu não sei nem o dia nem a hora, eu tenho que estar sempre o quê? Preparado. Continua, olha o que diz aí. 37. E como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Versículo 39, o que diz aí? E não perceberam. Você vê, Jesus está dizendo que como aconteceu nos dias de Noé, vai acontecer também no dia da vinda de Cristo. As pessoas estavam distraídas, as pessoas não perceberam, e hoje o grande trunfo do diabo continua sendo isso, o que, pastor? As distrações. É muito entretenimento, comiam, bebiam e tantas coisas, e hoje está ficando do mesmo jeito. Não que você não possa se divertir, comer, beber com a sua família, mas não deixe as coisas desse mundo te distrair, porque está chegando a um ponto em que as pessoas estão tão distraídas com esse mundo, que elas não têm mais tempo para buscar quem? A Deus. Elas estão totalmente desligadas de Deus, não tem mais tempo para vir à igreja, não se preocupam mais em ouvir a palavra, não se preocupam mais com a sua vida espiritual. Isso está acontecendo de novo, as distrações, cuidado.
Não deixa nada fazer você perder o foco. O povo está andando totalmente distraído, comendo, bebendo. Mas e Jesus? Ah, Jesus? Ixi, nem lembrava. Mas e a salvação? A salvação? Ixi, nem estava me preocupando. Não deixe isso acontecer com você, com a tua família. Esteja focado, amém? Esteja apercebido, como a Bíblia vai dizer aqui. Continua. Não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, versículo 40, né? Estando dois no campo, olha como vai acontecer. Será levado um e deixado o outro. 41, estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada. O que significa isso, pastor? Jesus está mostrando que não é o que nós estamos fazendo. Ele está dizendo assim, ó, vai ter dois homens fazendo a mesma coisa no campo. Mesmo fazendo a mesma coisa, um vai ser levado e o outro vai ser o quê? Deixado. Por quê? O que eu entendi aqui é que não importa o que nós estamos fazendo, mas como nós estamos diante de quem? De Deus. Assim eu acredito que mesmo na igreja, vai ter dois na igreja, um pode ser levado e o outro pode ser o quê? Deixado, porque ambos estão na igreja, mas ambos não estão, ambos talvez bem com Deus como deveria, não estão bem com o Senhor como deveria de estar. Ele está dizendo, vai ter duas moendo lá no moinho, uma vai ser levada e outra vai ser o quê? Deixado. Então isso vai acontecer também no dia do arrebatamento. Como eu falei, a palavra é para todos nós, até para mim. Ah, vai ter dois no altar pregando, ou cantando, ou tocando. Pode ser que um seja levado, o outro seja o quê? Deixado. Então com o que nós temos que estar atentos, pastor? Continue. Ele diz assim, 42, vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. 43, mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. 44, por isso estai vós apercebidos, que é o contrário de distraídos, né? Também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Então isso vai acontecer. Mas o que tem a ver isso comigo e com a minha família? Primeiro, se você ainda não tem a certeza da sua salvação, você tem que buscar. Pastor, mas não tem como a gente ter certeza se vai ser salvo ou se não vai. Tem. A Bíblia fala isso. O apóstolo Paulo diz o seguinte, ó, para mim, viver é Cristo e morrer é o quê? Quem conhece essa frase? Viver é e morrer é o quê? É lucro ou ganho. Por que alguém diria isso se não tivesse certeza para onde estava indo? Ele sabia. Eu já falei isso aqui, eu brinquei que uma vez eu, falando com um barbeiro, estava cortando meu cabelo, e eu não sei de que igreja, religião ele era, a gente entrou nesse assunto, e não sei qual altura do assunto eu comentei para ele que eu tinha a certeza da minha salvação, que se eu fosse embora naquele dia eu estaria em paz. Meu irmão, esse homem chegou a errar meu cabelo que eu tive que raspar a cabeça. Tão nervoso que ele ficou. Ele falava assim, ele chegou a ficar vermelho. Vocês crentes, vocês são muito arrogantes. Como é que vocês podem falar que vocês têm certeza da salvação? Ninguém sabe se vai ser salvo. Eu falei, não, o senhor me entendeu mal. Humildemente eu falo isso. Não. Como é que eu estaria servindo um Deus que não me garantisse a salvação? Então seria melhor ir logo para o mundo, sim ou não? Deixei o pecado, deixei tudo. Como é que eu vou viver a renúncia desse mundo, dos prazeres desse mundo, se Deus não me der a certeza da salvação? Quem concorda, diga amém. Então quando você renunciou a esse mundo, você aceitou Cristo como teu Salvador, ainda que você tenha erros e falhas, claro, né? Mas você não deve mais nada ao diabo, você colocou tua vida em ordem, acabou, você tem que dormir tranquilo, sabendo que se nessa noite Jesus te chamar, você vai estar com Ele. Agora, antigamente eu tinha um medo no meu coração, talvez seja o teu caso.
eu vivi muitos anos até dentro da igreja, mas assim. Eu lembro que o dia que o pastor pregava sobre a volta de Jesus, sobre salvação, naquela noite eu ficava desesperado, eu nem dormia. Por quê? Eu ficava assim, meu Deus, eu não tenho certeza da minha salvação. Se Jesus voltar hoje, os meus pais vão, eu vou ficar. Eu até brinquei que eu ia lá no quarto deles para ver se eles estavam lá, se eles não tinham sido arrebatados, eu tinha ficado. Quando que isso mudou? O dia que eu assumi um compromisso sério com Jesus, que eu entreguei minha vida a Cristo, que eu desci as águas do batismo, e aí hoje eu tenho essa paz, essa certeza. Agora, começa de você. E se você já tem essa certeza, pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus, minha vida está em ordem, não tem mais nada pendente. Então eu digo uma coisa para você, quando a Bíblia diz assim, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Aqui é o seguinte, Jesus está falando aqui que o pai de família não é necessariamente um homem da casa, mas é toda pessoa que tem entendimento espiritual. Você se torna responsável espiritualmente pela tua família. Se você já está salvo, você tem obrigação de vigiar pela salvação da sua casa. O pai de família é aquele que quando todo mundo vai dormir, ele vai lá para ver se as janelas estão trancadas, se as portas estão trancadas, seja o pai, seja a mãe, né? Para ver se está tudo fechado, porque se vier o ladrão, ele está atento. Então hoje, o que eu quero mostrar para você é a sua e a minha responsabilidade de interceder pela a salvação da nossa família. Por quê? Eu sei que família não é fácil, irmãos. E às vezes chega a certo ponto de eu ouvir até pessoas falar assim, pastor, já falei para aquele povo lá de casa, o negócio é o seguinte, vocês querem saber? Se vocês não quiserem, faz até assim, né? Estou nem aí, eu já estou indo na igreja, eu estou salvo, problema é de vocês, não quero nem saber, não vou nem orar mais por ninguém. Será que é assim mesmo? Será que eu tenho esse direito de fazer assim, estou nem aí? Eu vou mostrar para você que não é bem assim. Amém? Vamos lá, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 7. 1 Timóteo 5, 7. Vou te dar um exemplo que vai ficar bem mais fácil de você entender. Vamos dizer, a minha filha tem 7 anos. Semana que vem ela faz 8. Aí vamos dizer que termina o culto aqui, na hora da gente ir embora, ela começa a fazer birra e fala assim, eu não quero entrar no carro. Eu falo para ela, entra no carro, vamos embora. Ela fala assim, não quero ir, começa a fazer birra e tudo mais. Aí eu perco a paciência e falo assim para ela, quer saber, então você não quer ir? Então fica aí que eu estou indo embora, quero nem saber de você. E eu pego o carro e vou embora e largo ela aí na rua. Se passar algumas horas e passar alguém aqui na frente da igreja, encontrar minha filha de 7 anos de idade, sozinha ali chorando na calçada, abandonada, o que pode acontecer? Comigo? Não dá nada. Ela não quis, problema dela, fui embora mesmo. Não é bem assim. Você sabe que pode, como diz os jovens lá fora, né, dar ruim, sim ou não? E dá. Porque querendo eu ou não, eu sou responsável por ela. Legalmente, como é que é o nome que se dá? Abandono de incapaz. É lei, né? É lei. Eu já vi gente você já viu gente ser denunciado por isso? Tem umas mãe meio louca aí que larga o filho trancado dentro de casa para ir para bagunça, para balada, né? Já vi gente denunciar e a coisa ficar séria, sério mesmo. Então não pode, porque a minha filha de 8 anos, ela não pode se cuidar sozinha, e eu querendo ou não, eu sou responsável por ela, eu querendo ou não, eu vou ser cobrado por ela. Meu irmão, espiritualmente, você sabia que é a mesma coisa em relação a você e tua família? É igual. Não adianta você falar, não quero nem saber daquele povo, pastor. Não é assim. Você quer ver? Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 7. Diz assim, manda pois essas coisas
que elas sejam irrepreensíveis. O que significa isso? Paulo está dizendo à igreja através a Timóteo, né? Para que ele ensinasse para a igreja, olha, ensina, manda essas coisas para que o povo pratique, para que as pessoas saibam que isso tem que ser feito. O quê? Versículo 8: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, duas coisas a Bíblia vai dizer. Primeira, negou a fé, e a segunda, é pior que o infiel. Vou te explicar isso aqui. Então, se alguém não tem cuidado dos seus, o cuidado aqui é pela salvação. Semana passada nós vimos que tem que cuidar de ti mesmo, né? Primeiro, e depois você tem que ter cuidado dos seus, principalmente dos da sua família. Por quê? Quando eu não faço isso, a primeira coisa que a Bíblia está dizendo é que eu neguei o quê? A fé. Vamos lembrar aqui que é fé? Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza. Isso é muito verdadeiro. Porque como pode eu, vou me colocar como exemplo, né? Ou você, temos a certeza de que existe a vida eterna, de que existe um céu, ou até mesmo que existe um inferno, e isso não me incomodar, que uma pessoa que eu amo tanto, como um filho, como uma filha, como meu marido, como meu pai, como minha mãe, não ter aceitado Jesus ainda, não ter sido salvo, e essa pessoa está correndo o risco de ir para lá. Se eu realmente tenho certeza de que isso existe, como é que eu posso estar tão acomodado e não me preocupar em orar por essa pessoa? Eu posso até dizer que eu tenho essa fé, mas eu estou negando isso, está entendendo, sim ou não? Com a minha atitude eu estou negando isso. E é o que está acontecendo hoje com a gente. Irmão, nós dizemos que temos a certeza do céu. Eu não vou perguntar para todo mundo aqui não, mas acredito que a maioria tem certeza que existe o céu. E se você tem certeza que existe o céu, você tem que ter certeza que existe o inferno, porque a mesma Bíblia que fala de um, fala do outro. O mesmo Jesus que falou de um, falou do outro. E aí, se nós temos essa certeza, como é que nós estamos tão tranquilos, acomodados, vendo a nossa família se perdendo, sabendo que é alguém que a gente ama tanto, se hoje fechar os olhos vai perder sua salvação? Nós não deveríamos estar mais incomodados, sim ou não? Ah, pastor, mas que culpa eu tenho se a minha família ainda não é de Jesus? Vamos lá, vou separar para você entender, são duas coisas diferentes. Culpa você não tem nenhuma, nós não somos culpados. Eu tenho gente da minha família que não é salva ainda. A culpa é minha? Não. Você não é culpado, mas você é responsável. Lembra do pai de família? Porque no final a decisão é individual. Eu concordo que a salvação é individual. Cada um vai decidir por si. Você não pode decidir pelo teu filho, seu filho não pode decidir por você. Eu não vou poder decidir pela minha filha. Vai chegar uma hora que ela vai ter que decidir. Mas eu sou responsável em ensinar, em orar, interceder enquanto isso couber a mim. E essa responsabilidade que vai ser me cobrada. Então veja bem, se não é culpado, pastor, olha, a pessoa não quer, mas eu estou ensinando, eu estou orando, eu estou intercedendo, eu não desisto, todo dia eu estou orando, eu estou na igreja buscando. Amém. Se lá no final eles decidirem por si mesmo e perderem a salvação, você está desculpado diante de Deus. Está entendendo, sim ou não? Agora, se você não fez a tua parte, se a tua família está perdida, e meu irmão, não dá para entender. Sabe, um dia como hoje, buscar pela família, essa igreja era para estar muito mais cheia. Porque tem gente que diz que tem essa fé, que crê, mas num dia como hoje está lá, deitado num sofá, assistindo filme. Será que a família está tão bem assim? Porque a minha não está. Sabe, a gente não vem na igreja porque nós não temos nada para fazer em casa. A gente sabe da nossa responsabilidade. Quem está lá fora não entende. Por que você está na quarta? Por que você está na sexta? Por que você está domingo na igreja? Porque você é alguém responsável. E se a coisa não está tão bem assim, você se sente na responsabilidade de buscar, de orar, de clamar. Agora não tem como entender alguém que, enquanto a família está perdida, e diz que acredita no céu, que é algo tão maravilhoso assim,
ou que acreditam no inferno, que vai ser algo que vai ser por toda a eternidade, a pessoa vai sofrer com prantos e ranger de dentes. Não dá para dizer que uma pessoa que tem essa fé pode estar tão acomodado, pode estar tão tranquilo, ao invés de estar orando, buscando diante de Deus, ao invés de estar clamando. Quem concorda comigo, diga amém. Então hoje eu e você, nós temos que nos examinar. Essa palavra é para você e para mim. Tem alguém na tua casa que ainda não é de Jesus? Eu tenho na minha. Eu perguntei aqui de manhã, 99,9% tem pessoas da família que ainda não são de Jesus. Então você precisa continuar clamando, porque a gente vai se acomodando. E eu lembro que quando eu preguei a primeira vez essa mensagem aqui, uma senhora, e ela falou para mim que estava 30 e poucos anos na igreja. Ela falou: pastor, contando com o senhor, são 18 pastores que já passaram por aqui. Eu falei: nossa, essa aí está na igreja desde que abriu a porta a primeira vez. E ela falou: eu já vim na igreja a pé, eu vinha na igreja, cortava cano o dia todo e vinha para a igreja. Ela falou: mas eu vou confessar uma coisa para o senhor, eu já tinha parado de orar pela minha família, há muito tempo. Eu não estava mais orando, sabe, eu já tinha aberto mão. Então hoje, se é o teu caso, meu irmão, acorda, volta a orar pela tua família. Se ama mesmo teu filho, se ama tua filha, se ama teu pai, tua mãe, a responsabilidade é tua, de orar por eles, de clamar por eles. Nós temos que assumir essa responsabilidade, porque senão nós podemos até falar que temos fé, mas a nossa atitude está negando essa fé. Como que eu posso acreditar tanto que Deus muda e não buscar para que Deus mude o meu filho? E não buscar para que Deus mude a minha filha? Então a primeira coisa que acontece com quem não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, primeira coisa, ele negou o quê? A fé. Não nega a sua fé, busca pela sua família. E segunda coisa, ele se torna pior do que o infiel. Tem Bíblia que traz como descrente. Eu não sei se eles conseguem achar essa tradução para mim, descrente. Por que a gente se torna pior do que o descrente ou do que o infiel? Porque o infiel não acredita na eternidade, o descrente ele não acredita, nem em céu nem em inferno. Então ele não tem que ser cobrado por orar por uma coisa que ele não acredita, porque não acredita nem para ele. Ele vai se preocupar que a família dele esteja bem aqui nessa terra, mas ele não vai se preocupar em orar pela salvação da família. Então a gente se torna pior do que o infiel, porque a gente crê, a gente sabe da verdade, e sabendo da verdade, a gente se acomoda tanto, a gente não ora, a gente não busca. Então nós nos tornamos pior, está lá, nos tornamos pior do que um descrente. Que coisa! Porque tendo o conhecimento que nós temos, conhecendo, crendo como nós cremos, era para nós estarmos orando muito mais. Eu estou me incluindo, viu? Era para nós estarmos orando muito mais, chorando a Deus nas madrugadas: Deus, salva o meu filho, não deixa ele ir para lá não. Eu quero ir para o céu, mas eu quero a minha família junto comigo. Salva o meu marido, salva a minha esposa, salva o meu irmão, salva o meu pai, salva a minha mãe. Quem está entendendo, diga amém. Nós deveríamos. Por quê? Quero mostrar para você uma passagem que há muito tempo atrás Deus me fez entender, que vai te ajudar bastante. Vamos lá para Números capítulo 32, lá no comecinho do Velho Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, aí vem Números, capítulo 32. Tem gente que fala assim: ah, pastor, o Velho Testamento nem precisa ler. Eu vou falar uma coisa para você. O Velho Testamento, ele é muito simbólico. O Velho Testamento, ele era coisas físicas, né? No Velho Testamento a guerra era física, era com espada mesmo, o inimigo era físico, era pessoas mesmo. As terras que tomava posse era chão mesmo, era terra. Então no Velho Testamento era um ministério físico. Hoje não é mais. Hoje é tudo espiritual. A guerra é espiritual. As armas são o quê? Espirituais. Os inimigos são o quê? Espirituais. A terra que a gente toma posse, ela é espiritual. Só que a estratégia não mudou não. Deus deixou o Velho Testamento para que a gente veja lá como era feito e veja que a mesma coisa vai acontecer hoje, só que de maneira o quê? Espiritual. Quem está conseguindo entender, diga amém. É assim que funciona. Vamos lá para Números capítulo 32, que eu vou mostrar para você.
que estava acontecendo aqui? Você sabe que o povo de Israel, eles haviam saído do Egito, e Deus havia prometido levar eles para onde? Quem lembra? Para Canaã, né? Para a terra prometida. E eles iam passando ali, depois do Mar Vermelho, vencendo as batalhas, e Canaã ficava depois do Jordão. Quando Israel chegasse ali no Jordão, Deus iria recolher Moisés. Moisés ia só ver a terra prometida, mas não ia entrar nela, né? Quem assumia a liderança do povo de Israel ia ser Josué, e Josué ia atravessar o Jordão com o povo, e o povo ia tomar posse da terra prometida. Quando chega no Jordão, antes deles atravessarem, eles haviam conquistado ali algumas terras, antes do Jordão. E 2 tribos das 12 tribos de Israel, você sabe que eram 12, né? 2, que era a tribo de Gade e a tribo de Ruben, eles chegam para Moisés e dizem assim: escuta, Moisés, olha, nós não queremos atravessar o Jordão não, porque essas terras que tem aqui antes do Jordão, para nós já é suficiente. A Bíblia diz que eles eram criadores de gado, e aquelas terras eram terras boas para poder criar gado. E eles falam para Moisés: a gente quer ficar por aqui, porque aqui a gente já chegou aonde queria chegar. Moisés fala: tudo bem, vocês querem ficar aqui antes do Jordão? Queremos. Ele falou assim: só que as 12 tribos vieram juntas até aqui, agora vocês já chegaram onde vocês queriam, e os seus irmãos que se virem agora para conseguir a terra deles. Moisés falou: negativo, vocês podem até ficar com essas terras aqui, mas vocês vão ter que atravessar o Jordão junto com seus irmãos e ajudar todo mundo, cada um conseguir a sua própria terra. E depois que todo mundo conseguir a sua terra, aí vocês estão dispensados para poder voltar. Entendeu o que o pastor falou? Sim ou não? Quem entendeu, diga amém. Então vamos ler aqui que vai ficar mais claro para você agora. Capítulo 32, versículo 5. Você vai entender onde eu quero chegar, tá? Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, dê-se essa terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. 6. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja, e vós ficareis aqui? Então olha para o pastor. Moisés pergunta para eles: vem cá, só porque vocês já chegaram onde queria chegar, conquistar a terra de vocês, agora os seus irmãos que se virem? Moisés falou: não. E Moisés dá uma bronca neles. Olha, o negócio é o seguinte: vocês já chegaram onde queria chegar, já tomaram posse da terra de vocês. Está entendendo o que eu estou falando, né? Já estão salvos, já estão bem, mas a obrigação de vocês agora é ajudar a família, o restante da família, ajudar os irmãos também, cada um a conseguir a sua terra, a sua salvação. Irmão, isso aqui é para nós. E Moisés vai falar assim: olha, se vocês não fizerem isso, a coisa vai ficar séria para vocês. E aí eles acordam. Quando eles percebem que eles estão fazendo de errado, eles vão dizer o seguinte: olha que está no versículo 16 agora, pula lá para o 16. Então chegaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado, e cidades para as nossas crianças. Quer dizer, vão guardar o que é nosso aqui. E no versículo 17, né? Porém nós nos armaremos, apressando-nos diante dos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. 18. Não voltaremos para as nossas casas, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Diga glória a Deus. O que eles estão dizendo para Moisés? Moisés, nós entendemos, o senhor está certo, não é porque a gente já chegou que os nossos irmãos que se virem. Não, nós vamos pegar as nossas armas e nós vamos lutar junto com eles, até cada um deles, nós vamos ajudar cada um deles também a alcançar as suas terras, a sua herança. Irmão, isso aqui é para nós. Escuta, nós não podemos nos acomodar. Ah, pastor, eu já estou salvo. Não, eu já estou na igreja. Ah, pastor, quer saber de uma coisa? Eu já conheço a palavra. Lá em casa ninguém quer saber. Eu não estou nem aí. Não, você tem que estar, meu irmão. Você tem que pegar as suas espadas. E se tem um da tua família que ainda não chegou à salvação, você tem a obrigação de fazê-los passar o Jordão.
fazê-lo passar as águas. Você sabe que tudo isso é simbólico, né? O que é que significa atravessar o Jordão, passar as águas? Jesus foi batizado aonde? No Jordão. Ou seja, a nossa obrigação hoje é pegar as nossas armas, ainda que nós já tenhamos alcançado. Sabe, comigo está tudo bem, pastor. Ah, tá? Então dá uma olhadinha para o teu lado e vê se na tua família está tudo bem com todo mundo. Porque eu tenho certeza que Deus vai mostrar que não está. E mesmo não estando, tem gente que está acomodado. O que importa é que comigo está bem, pastor. Eu estou salvo já, eu já entendi a palavra, tá? Mas às vezes está lá o coitadinho do teu irmão, da tua irmã, ou outro que ainda não conseguiu. Ah, pastor, ele conhece também, tá? Mas mesmo que ele conheça, isso não te dá o direito de achar que você não precisa lutar por ele. Moisés falou assim para os filhos de Gade, a tribo de Gade e a tribo de Ruben: vocês precisam lutar pelos seus irmãos. Porque não importa se vocês já chegaram, eles ainda não chegaram. Enquanto eles não chegarem, vocês não podem voltar. Eu achei bonita essa parte aqui, eles dizendo para Moisés: não voltaremos para as nossas casas, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua. Isso aqui é para nós, não voltaremos para a nossa casa, até que toda a nossa família, todos eles estejam o quê? Salvos. Aí nós podemos descansar. Diga glória a Deus. Tem que lutar. Por quê, pastor? Porque isso aqui é uma promessa espiritual para nós. Luta, meu irmão. Tem alguém lá na tua casa que ainda não é de Jesus? Então volta a orar, volta a jejuar, volta a clamar. É minha, é sua responsabilidade. Nós não podemos estar acomodados não, porque conosco está tudo bem. Precisamos lutar por eles. É nossa responsabilidade. Escuta o que Moisés vai dizer para eles agora, para a gente encerrar. Lá no versículo 20, pula para o versículo 20. Então Moisés lhes disse: se isto fizerdes assim. Por quê? Porque Moisés sabia que ele não ia estar mais lá. Ele sabia que Deus já estava recolhendo ele já. É como se ele estivesse dizendo assim: eu não vou estar aqui, eu vou deixar um recado para vocês. Se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, 21, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os inimigos de diante dele, 22, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis depois, e ficareis o quê? Desculpados perante o Senhor. Eu só estou desculpado se eu ajudar a minha família também, a cada um chegar na sua terra, aí eu posso voltar tranquilo. Está entendendo, sim ou não? Não, mas eu já consegui. Mas enquanto a minha família não conseguiu, e eu estou lá, bem sossegado, orar, esse negócio de ficar na igreja, a campanha pela família, a oração pela família, intercessão pela família, não, comigo está tudo bem. Meu irmão, o dia que eu chegar diante do juiz, lembra do exemplo que eu dei da minha filha? O dia que eu chegar diante do juízo, ou do juiz, que vai ser o próprio Deus, eu não vou estar desculpado. Deus vai dizer: você já estava salvo, mas eu deixei você lá para você lutar pela salvação da tua família. Uma coisa que eu sempre digo: se Deus estivesse preocupado só com a minha salvação, ou com a sua, o dia que você aceitou Jesus, se batizou, se arrependeu dos seus pecados, eu já tinha te levado embora. Por que Deus nos deixou aqui? Para ajudar quem ainda não é salvo a alcançar a salvação. Esse é o único motivo. Olha o que Moisés vai falar para eles, que coisa pesada. Voltareis depois e ficareis desculpados perante o Senhor e perante Israel, e esta terra vos será por possessão perante o Senhor. 23 agora, isso aqui é muito forte, marca na sua Bíblia aí. E se não fizerdes assim, Moisés não estaria lá para ver, mas quem estaria vendo? Deus, né? Se não fizerdes assim, eis que pecaste contra. Então eu não ajudar a minha família a alcançar a terra deles também é pecado perante o Senhor? Está ali, é pecado. Se não fizerdes assim, pecaste contra o Senhor, porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. Sabe o que Moisés está falando? Moisés está falando para eles o seguinte: olha, eu posso não estar aqui, mas se vocês não lutarem pelos seus irmãos, o pecado vai achar vocês. Não vai adiantar que vocês não vão estar desculpados. Então, meu irmão,
um dia nós vamos descansar. Você não é culpado se a tua família não aceitou Jesus, mas você é responsável por lutar por eles até teu último suspiro. Amém, Jesus? Até teu último suspiro nessa terra, luta pela tua família, para que todos estejam o quê? Salvos, porque depois não vai adiantar. Mas enquanto eles estiverem aqui, fala: Deus, eu não vou desistir. Eu vou orar, eu vou clamar, eu vou alertar, eu vou pregar, eu vou falar e eu vou pedir a Deus, porque eu sei que é minha responsabilidade. E que Deus te dê a alegria de poder voltar depois descansado, sabendo que todo mundo alcançou a sua herança, que toda a tua família encontrou a salvação. Diga glória a Deus. Que Deus te dê essa alegria. Eu creio que Deus vai te dar. Não desista não. Jesus, antes de eu voltar para a minha terra, está entendendo o que eu estou falando, né? Antes de eu voltar para a minha terra, para a minha salvação que eu já conquistei em Cristo, me dá a alegria de ver toda a minha família também, cada um alcançando a sua herança, cada um sendo salvo. E eu oro para que Deus te dê essa alegria. Amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir bem forte a Jesus por essa palavra. Amém? Agora sim, vamos ficar de pé.